Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos ao canal Sempre um Mistério. Hoje nós vamos falar sobre o caso de George Stinney. Então já senta no sofá, apaga as luzes ou não e bora comigo! George Stinney nasceu em 21 de outubro de 1929 em Pinell Road, Carolina do Sul, Estados Unidos. Ele era filho de George Stinney, ou seja, ele e o pai tinham o mesmo nome, e Anne. Ele tinha também 4 irmãos. John era o irmão mais velho com 17 anos, tinha o George, 14 anos, depois Charles, de 12 anos, Catherine, de 10 anos e Anne, de 8 anos. George era um adolescente muito quieto, muito pacato, ele não gostava muito de conversar, ele era muito tímido. De todos os irmãos, ele era o mais quieto, o mais calado de todos. Quando George estava com 14 anos, lá em 1944, ele vivia em Alcolu, no condado de Clarendon, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E ele morava então com seu pai, com a sua mãe e com seus 4 irmãos. Seu pai trabalhava em uma serralheria e como eles não tinham uma condição financeira assim muito boa, o patrão do pai dele cedeu uma casa para que eles pudessem morar. Alcolu era uma cidade muito pequena, de uma classe mais trabalhadora. As áreas residenciais eram divididas entre pessoas negras e pessoas brancas. Normalmente elas não moravam tão próximas umas das outras, era bem separadinho. Fora que naquela época as pessoas negras não podiam frequentar todos os lugares não. Havia algumas igrejas, alguns bares, algumas praças e até algumas escolas onde as pessoas negras não poderiam frequentar. Lembrando que isso era um costume, no sul dos Estados Unidos naquela época. Vamos então começar o caso. Era dia 23 de março de 1944. 2 menininhas decidem sair para andar de bicicleta. Uma chamava Betty, tinha 11 anos, e a outra chamava Maria, ela tinha 8 anos. Elas estavam animadas, era uma tarde fresca e bem bonita. Elas iam catar algumas flores, elas iriam sair de bicicleta para catar algumas flores. Então elas foram. Quando elas estavam passando perto da casa de George, elas viram George e Catherine juntos conversando. Elas estavam vendo, Enfim, estavam vendo um movimento lá. E aí as 2 meninas perguntaram a George e a irmã se eles sabiam onde tinham essas flores, que se chamavam Flores da Paixão. É uma flor típica da região. George e a irmã disseram que não sabiam onde tinham essas flores e as meninas então seguiam seus caminhos. A tarde foi chegando e George e sua irmã entraram para dentro de casa. Porém, naquele mesmo dia, as 2 meninas que estavam andando de bicicleta não retornaram para suas casas. Elas eram muito novinhas, como eu disse, 11 e 8 anos. Então, assim, os pais rapidamente começaram a ficar preocupados e acionaram de primeira a polícia. E assim começaram as buscas pelas meninas. Infelizmente, o corpo das meninas foram encontrado no dia seguinte, no dia 24 de março, em uma vala lamacenta. As meninas estavam mortas e com sinal de espancamento na cabeça. Foi tão grave e tão pesado o assassinato das meninas que um crânio de uma delas estava partido em 4 partes. Para que eu possa contar para vocês todo o caso de George, eu precisava dessa introdução, afinal, o caso dessas meninas está totalmente atrelado ao caso de George, tá bom? No dia 24 de março, no mesmo dia que foi encontrado o corpo das meninas, a polícia vai até a casa de George. Então eles começam a intimidar George e o irmão mais velho. A irmã dele mais nova, Amy, chega a ficar com tanto medo que vai se esconder no galinheiro da família porque ela estava com medo dessa intimidação dos policiais com seus irmãos. E os pais de George nem presentes em casa eles estavam trabalhando. A polícia então algema os 2 irmãos, John e George, e levam para a delegacia. Mas como os policiais chegaram até George sem a possibilidade de pistas, suspeitos ou até mesmo uma arma do crime, a polícia então resolveu relacionar o crime com moradores próximos à vala e próximo às meninas. Com isso, George e o irmão foram conduzidos para a delegacia e eles foram presos por 2 motivos muito simples. Que não é simples. 1, eles não eram brancos, eram negros. E 2, eles moravam próximo à vala. Como a polícia não tinha constatação alguma de John, que era o mais velho, eles não puderam fazer muito e liberaram o irmão de George. Mas George continuou sob custódia da polícia.
George foi preso algumas horas depois de ser interrogado. Ele estava preso, trancado numa sala, sendo interrogado por alguns policiais. Ele estava sem testemunha, sem os pais presentes e sem nenhum advogado dentro da sala. Apenas ele e os agentes. Imagina a cena. 1944. Um garoto negro de 14 anos, tímido, que mal falava até com a família, preso dentro de uma sala onde estão todos os policiais brancos, majoritariamente brancos, sem ninguém presente, sem câmeras presentes para filmar e sem gravadores para gravar absolutamente nada. Claro que a tecnologia na época era diferente, a gente sabe disso, mas já que não tinha câmera nem gravador, ele tinha que ter testemunha, ele tinha que estar com os pais presentes ou ao menos um advogado. E não, ele não teve isso. Se hoje em dia a violência policial é gritante, contra os negros, imagina naquela época, né? Após 1 hora de interrogatório dentro da sala com os agentes, eles simplesmente saem da sala e dizem que George havia confessado o crime. De acordo com os policiais, George disse o seguinte, a confissão do George foi a seguinte: diz que ele teria tentado abusar sexualmente de Beth, que tinha 11 anos, enquanto ela estava lá catando as flores. E aí ele teria perdido a paciência, já que a menor de 8 anos teria tentado proteger a mais velha. Sendo assim, ele teria matado as duas ao mesmo tempo, instantaneamente, com uma barra de ferro, e teria jogado os corpos delas nessa vala lamacenta. Isso foi o que os agentes disseram que George disse. De acordo com os policiais, George então teria sido bem-sucedido em matar as duas meninas ao mesmo tempo, causando então esses traumas tão grandes nas cabeças das meninas, como eu disse, até quebrando o crânio de uma delas em 4 partes. E essa confissão foi aceita pela justiça, sem um advogado presente e sem nem a assinatura de George. Porque normalmente tem o documento onde se assina a confissão. Não tinha nenhuma assinatura de George e mesmo assim a justiça aceitou a confissão do garoto. No dia seguinte, George foi acusado de assassinato em 1º grau. Assim, o pai dele foi demitido da serralheria, a família teve que se mudar para outro lugar porque eles estavam com medo de represálias. Lembrando que eles moravam no sul, né? E repleto de pessoas brancas, eles estavam começando a receber ameaças, então eles ficaram com muito medo e se mudaram. O George, ele ficou preso 81 dias e ele não pôde mais ver os seus pais, não pôde mais ver sua família, que estava a 80 quilômetros da cadeia onde ele estava preso. O julgamento ocorreu em 24 de abril, no Tribunal do Condado de Clarendon. Após a seleção do júri, o julgamento começou às 12 horas e 30 minutos e terminou às 17 horas. Em apenas 10 minutos, o júri, composto inteiramente por homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença seria a morte na cadeira elétrica. O advogado de George, Charles Plomden, contratado pelo Estado para defender George, não contra-argumentou, não convocou testemunhas e tampouco recorreu da sentença. Sobre as leis da Carolina do Sul, todas as pessoas com idade superior a 14 anos eram e ainda são tratadas como adultos. Na manhã do dia 16 de junho de 1944, todo esse medo, receio e angústia que George, de 14 anos, havia passado nas semanas anteriores, teriam então um fim trágico. George foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul. Lembrando que ele foi preso no dia 24 de março de 1944. O julgamento dele aconteceu no dia 24 de abril de 44 e ele foi morto no dia 16 de junho de 44. Só pra gente criar uma linha do tempo, tá? No dia 16 de junho de 1944, às 19 horas e 30 minutos, George caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço. A cadeira era muito alta, afinal é um equipamento construído para adultos. George era tão pequeno que na hora que ele foi ser executado, eles tiveram que arrumar a altura dele, colocando livros debaixo dele. Colocaram alguns livros na cadeira e para ele poder sentar para dar altura, para eles conseguirem ligar nele os eletrodos para dar o choque. A primeira carga elétrica foi feita na cabeça de George e tinha equivalente a 2.400 volts.
É um golpe muito forte para um adolescente de 14 anos que sequer tinha altura para sentar naquela cadeira. Depois da primeira carga elétrica, a máscara que estava em cima da sua cabeça que chegou a cair, mostrando então as suas queimaduras de 3º grau. Foram necessárias 3 descargas elétricas na cabeça dele para que ele fosse então declarado oficialmente morto, 4 minutos depois do início do procedimento. George Stanley Jr., de ascendência africana, foi a pessoa mais jovem a morrer na cadeira elétrica no século XX nos Estados Unidos. George foi morto por uma sentença injusta em um mundo que era contra os negros, em uma época que era contra os negros. Desde então, seus pais não perderam a fé e nem o amor e procuraram de todas as formas mostrar a verdade e a justiça. Os pais de George, os irmãos de George, tinham tanta certeza de que ele tinha sofrido injustiça que eles nunca pararam de correr atrás de provar que ele era inocente. Afinal, George tinha um álibi. Durante aquela tarde que as crianças passaram para perguntar sobre as flores, George estava com a sua irmã. Ele tinha um álibi. Depois que as meninas passaram, ele entrou para dentro de casa. E a polícia nunca sequer chamou a sua irmã para depor. Ele tinha um álibi. É por isso que foi tão injusto. Mais tarde, verificou-se que essa tal barra de ferro, a arma usada por George, ela pesava cerca de 9,7 kg. Seria uma barra muito pesada para um garoto de 14 anos que pesava apenas 40 quilos. De acordo com especialistas, isso não teria muita lógica. Como ele teria força o suficiente para, além de levantar a barra, golpear tantas vezes as meninas, matando as duas ao mesmo momento, sendo que ele tinha apenas 40 quilos. Então isso aí já entrou em conflito também. Além disso, os policiais que estavam presentes na suposta confissão de George teriam apresentado histórias conflitantes. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa e eles não dava certo, a história não batia e mesmo assim o caso foi para frente. Tinha muito conflito de informações o tempo inteiro. Um falava uma coisa, outro falava outra coisa e assim ficou. Contudo, 70 anos depois, o caso foi reaberto para então poder limpar o nome de George, mesmo que isso não trouxesse o de volta. Em dezembro de 2014, a juíza Carmen Teves Mullen, da Carolina do Sul, revisou a sentença de George Stanley e mudou o veredito, devido a um julgamento repleto de violações fundamentais e constitucionais a um processo regular. A magistrada absolveu o garoto, declarando-o inocente. Em sua decisão histórica, Mullen relatou, abre aspas, não lembro de um caso em que tenha sido tão abundantes as provas de violações aos direitos constitucionais e tantas as injustiças, mencionando detalhes essenciais que poderiam ter mudado o futuro do acusado. Carmen escreveu que o advogado que defendeu George fez pouco ou praticamente nada para que o garoto ficasse vivo ou que não fosse acusado. A arma do crime, uma barra de ferro de 38 centímetros, parece ter sido adquirida ilegalmente pelos policiais que atuaram no episódio. Sobre o tema, a juíza comentou que os oficiais agiram de forma indevida, não conforme os códigos e os procedimentos penais. Ou seja, ela meio que deixa claro que eles agiram de má fé e prepararam toda uma questão, todo o crime para que George fosse o acusado. Como eu disse, eles não tinham nenhuma prova, então vamos pegar um negro, que é mais fácil? Basicamente foi isso que aconteceu. Embora não tenha mudado o que aconteceu com George na década de 40, essa absolução serviu para limpar o nome de George, diante a sociedade. E isso também mostrou e comprovou e deixou a família com o coração mais tranquilo, visto que eles buscaram incansavelmente por justiça durante esses 70 anos. A irmã de George, Catharine, a mesma irmã que estava com ele e que era seu álibi, disse: "Eu estou muito feliz, mas isso aconteceu tarde demais, infelizmente." O caso de George foi um caso com uma dimensão tão grande e tão impactante para toda a sociedade em geral, que ele foi inspiração para um filme. Acredito que vocês conheçam, o filme que chama A Espera de um Milagre. E esse filme, A Espera de um Milagre,
é um filme baseado no livro de Stephen King. Ou seja, é um caso tão triste e complexo que realmente teve um grande impacto. E a gente consegue ver um monte de coisas, um monte de nuances ao longo de toda essa história. Mesmo que o caso foi resolvido, absolvido 70 anos depois, ele nunca devia nem ter acontecido, para a gente ser mais exata. E a gente consegue ver através do caso o famoso racismo estrutural, né? Quem está em cima sempre vai estar em cima, branco sempre em cima, negro sempre embaixo. Sou branco, eu mando, se é negro, obedece. Então a gente consegue ver o racismo estrutural de forma bem clara. Fora também que a gente consegue ver o famoso racismo velado. Por mais que a juíza tenha sim tido um gesto muito bonito de reabrir o caso, foi 70 anos depois. Eu acho que esse caso poderia ter sido aberto antes, o nome de George poderia ter sido limpado antes. Eu sempre falo que quando eu estou fazendo os roteiros eu fico muito impactada, né? Mas esse realmente me doeu muito, por motivos óbvios, né, gente? Eu sou também uma pessoa negra, eu ainda passo por situações de racismo velado, eu vejo racismo velado, eu vejo racismo estrutural desde que eu nasci. Então, sim, foi um caso que me impactou de forma pessoal, mas, enfim, eu quis trazer porque eu achei necessário a gente falar sobre isso e a gente sempre tá batendo nessa tecla, porque era um dos nossos, não é mesmo? Mas, enfim, você conhecia esse caso do George? Se não, deixa nos comentários. Se você conhecia, deixa aí também no comentário a sua opinião sobre isso, né? Afinal, é um caso muito complexo, mas deixa a sua opinião. Eu te convido também a se inscrever no canal, porque assim que eu lançar os vídeos, você vai ser uma das primeiras pessoas a ver. Eu também te convido a assistir os vídeos anteriores, que estão todos bem legais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!